Os nossos episódios dessa semana começam com uma mensagem de solidariedade às vítimas e seus familiares de mais um ataque a uma escola aqui no Brasil. Nessa semana, tivemos mais um ato terrorista e covarde, um dos crimes mais abjetos e desprezíveis que um ser humano pode cometer, que é atacar sem qualquer motivo aparente justamente aqueles que são mais indefesos. Desde os anos 2000, foram cerca de 20 ataques em escolas no nosso país. Mais da metade de tais ataques aconteceu, no entanto, nos últimos 5 a 6 anos, a partir de 2017. E isso não é fruto do acaso. Os ataques aumentam na mesma proporção em que o discurso de ódio se institucionaliza e se massifica em nosso país. Eles acompanham também a escalada de comunidades digitais que promovem ideias fascistas, misóginas, de violência contra as minorias, que cultuam a morte, que cultuam torturadores, terroristas e psicopatas, e que pregam soluções armamentistas como saídas simples para questões sociais complexas. A minha mensagem aqui hoje é para que possamos estar mais alertas e unidos, que possamos refletir sobre os caminhos que trilhamos enquanto nação nos últimos tempos e que estejamos muito mais atentos aos nossos jovens, que nos aproximemos deles em casa e dentro das salas de aula. Estamos diante de um problema grave e que requer uma mobilização de toda a sociedade. Não conseguiremos vencer se tratarmos cada caso de forma isolada, se não entendermos o contexto, se não formos capazes de perceber que o ódio praticado em escolas é provável evidência tangível de questões bem maiores. E principalmente, se não desarticularmos de forma rápida e contundente grupos e indivíduos, inclusive pessoas públicas, empresas, que de forma direta ou implícita estimulam tais ideias e movimentos. Que possamos usar o feriado de Páscoa para refletir sobre isso, reavaliar nossos comportamentos e prioridades. Que enquanto sociedade civilizada, possamos analisar nossa conduta e dialogar com sobriedade sobre tais problemas. A hora é de união. Divididos, não chegaremos a uma solução. Eu, como professor, não apenas em cursos superiores e de pós-graduação, mas também atuando em colégios, não poderia deixar de me manifestar. E mais uma vez, meus sentimentos e solidariedade a todas as famílias atingidas por essa tragédia, não apenas a de Blumenau, mas todas as demais que nos atingiram nos últimos meses e anos. Olá amigos, tudo bem? Esse é mais um episódio do Review. Hoje a gente fala sobre TikTok, qual o tamanho dessa plataforma e qual o impacto que ela deixaria no caso de um banimento no mercado norte-americano e talvez em alguns mercados europeus. Fiquem comigo que a gente já volta. Qual é o tamanho do TikTok e qual impacto a gente teria no caso de um banimento? Todo mundo tem acompanhado aí toda a discussão em relação a questões de segurança nacional, discussões sobre privacidade, isso é claro acontecendo lá nos Estados Unidos, e toda a pressão que o aplicativo vem sofrendo por parte do governo norte-americano, que transformou isso claramente numa questão política. Eu gravei um review há algumas semanas atrás, onde a gente discutia justamente isso, né? Se o que estava por trás de toda essa conversa e essa tentativa de cercear ali o TikTok. Seria uma questão política, uma questão comercial, e aí eu entendo que é um pouquinho de tudo. Mas, recentemente, a gente teve aqui, deixa eu ver aqui, no dia 23 de março, né, o CEO do TikTok, Shou Zi Chew, foi sabatinado por congressistas norte-americanos. A coisa durou praticamente 5 horas.
Esse é um ritual ali pelo qual outros CEOs de grandes empresas de tecnologia também já enfrentaram no passado, CEOs norte-americanos, inclusive, de empresas norte-americanas, mas a imprensa e os analistas que acompanham aí o setor meio que foram unânimes em dizer que nesse caso, em se tratando do CEO do TikTok, em se tratando de uma empresa chinesa, a coisa foi bem diferente, foi bem mais pesada e o CEO passou ali durante 4 a 5 horas por sucessivos ataques, por perguntas descabidas, por indagações que não faziam qualquer sentido e o tempo todo sendo pressionado. O que ficou muito claro é que isso foi transformado, de fato, num espetáculo político. Tanto do lado dos republicanos quanto do lado dos democratas, há aparentemente um ganho político em bater no TikTok e, é claro, falar mal da China ou entrar nessa rota de colisão, num discurso ali que é uma clara rota de colisão com a China. E aí o nosso objetivo aqui hoje é analisar justamente esse impacto. No caso do TikTok ser banido, que eu acho bastante improvável de acontecer, a partir do momento que isso vira um discurso ali político, né? Vira mais uma questão para esses políticos, né? Como acontece aqui no Brasil, também acontece em qualquer país do mundo, mas vira muito mais uma questão de posicionamento para esses camaradas se posicionarem em relação às suas bases eleitorais, do que exatamente uma questão efetiva, até porque o que a gente vai ver aqui é que muita gente ganha dinheiro no TikTok, com o TikTok e principalmente no mercado norte-americano. Portanto, por mais que se coloquem questões de segurança nacional, questões de espionagem, de fato existe uma questão ali hoje geopolítica entre Estados Unidos e China que é discutido aí mundialmente. Inclusive, né, essa sabatina do CEO do TikTok foi muito mal repercutida na China. Tem matéria da BBC e matéria também do The Economist, onde se fala justamente o quanto determinados trechos dessa sabatina, por justamente serem bizarros, até cômicos em algum momento, quanto eles viralizaram em território asiático e o quanto eles são promovidos lá justamente para reforçar uma narrativa também anti-americana, falando, olha, os norte-americanos nos perseguem, os norte-americanos são racistas, são xenófobos, não gostam dos orientais, não gostam dos chineses e vão fazer de tudo para puxar o nosso tapete. Portanto, assim, é realmente uma situação complicada, principalmente quando você fala da rede social que mais cresce no planeta e que mais cresceu no planeta nos últimos 3 ou 4 anos e que movimenta cada vez mais dinheiro. Então vamos dar uma olhada aqui em quais são os números do TikTok, ok? E o quanto ele está movimentando ali, tanto no cenário norte-americano quanto no cenário brasileiro e, de certa maneira, no cenário global. A gente tem números aqui da ByteDance, que é a proprietária do TikTok, então a gente até falou isso no último review, né? O TikTok pertence a essa companhia, a ByteDance, que é uma companhia chinesa, e a ByteDance, segundo notícias que circularam aí no mercado, teria tido uma receita em 2022 de 80 bilhões de dólares. É claro que essa receita não vem só do TikTok, ela tem outros aplicativos, outros negócios. Eu, como de costume, eu estou colocando todas as fontes das notícias aqui na descrição do nosso episódio para que vocês possam acessar esse conteúdo original, mas isso mostra o quanto a empresa está robusta. Falando especificamente do TikTok, porque aí eu estava comentando dos números da ByteDance, mas falando especificamente do TikTok, aí eu tenho dados aqui que foram publicados no blog Expert, que é um braço de conteúdo ali da XP Investimentos. Vamos lá. TikTok poderá triplicar em 2022, a rede social asiática deverá atingir uma receita de 11 bilhões até o final do ano, um aumento de 300% em relação ao ano anterior, segundo um relatório da Insider Intelligence. Caso a projeção se concretize, seu faturamento superará as receitas de Twitter e Snapchat combinados. O TikTok passou por forte ascensão nos últimos anos, se tornando uma das redes sociais mais populares do mundo. E é verdade, o TikTok hoje já passa da marca de 1 bilhão de usuários ativos
E essa base de usuários explodiu nos últimos 2 anos, além do tempo que os usuários gastam dentro do aplicativo, que também aumentou. Aí, segundo esse relatório aqui do Insider Intelligence, até 50% desse faturamento total é proveniente do mercado norte-americano. Portanto, se a gente tinha uma projeção aí de 11 bilhões de faturamento em 2022, a gente pode contar aí que 5 bilhões e meio podem vir um pouquinho mais, na verdade são 55%, mas um pouquinho mais do que isso vieram especificamente do mercado norte-americano. Na mesma semana em que o CEO do TikTok foi sabatinado pelos congressistas norte-americanos, ele também divulgou um vídeo comemorando que o aplicativo tinha chegado ao número de 150 ou 155, deixa eu ver aqui, 150 milhões de usuários ativos nos Estados Unidos. Isso é bastante representativo porque a gente tem o TikTok aí como a terceira rede mais popular nos Estados Unidos. Eu tenho, segundo um relatório do Data Report, o TikTok aparece aqui em 4º lugar, perdendo para Facebook Messenger e Instagram. Na verdade, se a gente considerar Facebook e Facebook Messenger como uma única plataforma, até comentei sobre isso no outro vídeo também, a gente tem aí o TikTok como a terceira rede mais popular nos Estados Unidos. Embora ela seja a terceira rede mais popular, ela é de longe a que mais cresce, não só nos Estados Unidos como no mundo. E daí sim a gente ter aquele papo sobre a preocupação também ser de natureza comercial. Ao mesmo tempo em que o CEO estava sendo sabatinado lá pela Comissão de Comércio e Energia do Congresso norte-americano, vários protestos aconteceram pelo país porque você tem muitos usuários e muitas pessoas que fazem dinheiro com o TikTok. Portanto, se 55% do faturamento da rede social vem do mercado norte-americano, é porque você tem muitos influenciadores, muitos pequenos negócios, muitos negócios de médio e grande porte e também muitos anunciantes que usam dessa plataforma para melhorar a comunicação com o seu público, para viabilizar os seus projetos. Daí você ter uma questão: se realmente o TikTok passa por uma maior restrição, se chegar a um banimento total ou não, eu tenho um impacto ali bastante considerável. Primeiro porque você tem um número bastante considerável de usuários ativos, então será que os políticos estão considerando, certamente estão fazendo essa conta, né? Mas considerando que 150 milhões, ou um pouco mais do que isso, de norte-americanos usam o TikTok diariamente? Estou vendo aqui que a população norte-americana é de mais ou menos 330 milhões de pessoas, ou seja, eu teria aí mais ou menos metade do país, né? Mais ou menos, não é uma conta exata, mas vamos colocar aí, arredondar, que 50% da população norte-americana seja usuária do TikTok e não veja o aplicativo de fato como uma potencial ameaça à soberania nacional ou uma ameaça às crianças, né, como alguns políticos colocaram, que o TikTok está corrompendo a mente das crianças norte-americanas. E de verdade, assim, isso é bastante cínico, né? Que se for para promover idiotices e principalmente para promover idiotices no universo digital, eu acho que as empresas norte-americanas estão disparadas à frente de empresas chinesas. As chinesas estão chegando agora nesse universo de redes sociais. Aliás, no Talk to Biz da semana passada eu conversei com o nosso amigo José Telmo sobre justamente esse ciclo de vida das redes sociais e o quanto elas podem estar chegando, ou aparentemente já chegaram, num processo de declínio. Então, se quiser saber mais sobre isso, confere o episódio da semana passada do Talk to Biz. Ainda falando de negócios que utilizam o TikTok, também de acordo com números da própria empresa, existiriam pelo menos 5 milhões de pequenos e médios negócios nos Estados Unidos que têm no TikTok a sua principal plataforma de atuação. Portanto, eu tenho ali pelo menos 5 milhões de empresas, óbvio, das micro, as empresas de um porte um pouquinho maior, que usariam ali o TikTok como
forma de atingir seus públicos, como forma de vender seus produtos, eu não encontrei aqui números similares no mercado brasileiro, mas a gente sabe que eu tenho acompanhado ali notícias da plataforma e as ações da plataforma aqui no Brasil. Existe toda uma iniciativa e toda uma energia colocada para mostrar o TikTok como uma plataforma viável para negócios, não apenas para as dancinhas, não apenas para o conteúdo mais fútil ali, mas também como uma plataforma viável para você vender, para você falar com o seu público. Então, de fato, a empresa tem se colocado dessa forma. Os Estados Unidos são a principal base do TikTok, onde ele tem o maior número de usuários. Em segundo lugar, você tem a Indonésia, né? Se nos Estados Unidos são cerca de 150 milhões de usuários, em segundo vem a Indonésia com 109,9 milhões de usuários. E em terceiro lugar, adivinha, estamos nós aqui, Brasil, ocupando a terceira colocação no ranking em volume de usuários do aplicativo. São 82 milhões de usuários ativos aqui no Brasil. Por fim, acho que vale a gente olhar a questão do TikTok pela perspectiva da marca. A marca TikTok passou por uma valorização muito grande nos últimos 5 anos. Então eu tenho um gráfico aqui do Statista mostrando que em 2021 a marca TikTok valia 18,7 bilhões de dólares, saltando para 58,98 bilhões de dólares em 2022 e 65,7 bilhões de dólares em 2023. Portanto, o negócio TikTok é um negócio bastante robusto. Eu tenho números aqui também. Esses números são, na verdade, da Brand Finance, né, que é uma consultoria global em brand. Na semana passada a gente falou sobre o ranking da Interbrand aqui no Brasil e eu inclusive citei, olha, também existem outros rankings como o ranking da própria Brand Finance, e que ela coloca ali o TikTok como uma empresa que cresceu dentro desse ranking 215% entre 2020 e 2021. Foi justamente quando ela saltou ali dos 18 bilhões para os 59, praticamente 60 bilhões de dólares de valor de mercado. Mesmo que o aplicativo tenha ajustado suas projeções de receita ao longo do ano passado, a gente tem algumas notícias aqui que falam sobre isso, mas esse meio que foi um movimento natural de todas as empresas de tecnologia que passaram por meio que um reajuste de rota. Vocês vejam que ainda estão passando, Meta recentemente anunciou novos cortes, a gente tem ainda um processo, assim, vamos dizer, de reorganização, porque o cenário já não estava tão otimista quanto antes, o mercado já tinha dado uma desacelerada, a gente tem perspectiva de recessão, a gente tem uma série de perspectivas negativas e, óbvio, todos os investidores botaram o pé no freio, e daí você ter esse rearranjo, principalmente atingindo o mercado de tecnologia. A pergunta que fica é o que as pessoas vêm me colocando, né, vêm me questionando. Bruno, você acha que é plausível que o TikTok de fato seja banido? No meu entender, não. O TikTok tem números muito sólidos, ele tem uma participação absurda no mercado norte-americano, tem uma participação absurda em negócios norte-americanos. Então, tanto do ponto de vista de influenciadores quanto do ponto de vista de negócios, você tem uma participação ali muito ativa, portanto eu não acho que isso seria algo de fato viável. É colocado como uma questão política? Sim. É colocado para inflamar ali o discurso contra a China? Sim. É colocado como uma espécie de pressão geopolítica ali? Com toda certeza, isso vem sendo usado e virou um espetáculo político. Se eles vão ter peito de fato para levar isso adiante, eu acho pouco provável. Talvez eles levem a coisa no discurso, mas na hora H eles vão deixar que outros atores impeçam que a coisa siga para os seus finalmente, ou seja, isso vai entrar em toda uma discussão, em todo um debate, vai acabar parando na justiça, e aí pode ser que esse banimento de fato não aconteça. Podem haver outras restrições de talvez o governo ou a sociedade norte-americana querer impor
algumas regras ao aplicativo, querer impor alguma restrição ao aplicativo, aí pode ser, mas a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Então, no meu entender, o risco desse banimento acontecer é muito pequeno, se tornou muito mais, acho que ficou muito claro que é uma questão muito mais de espetáculo político do que de outra natureza. Para as empresas norte-americanas de tecnologia, certamente seria bacana que o TikTok deixasse de ter uma atuação tão contundente, em especial no mercado norte-americano, mas também no mundo, porque ficou claro aí o quanto a plataforma cresceu e o quanto ela representa. Mas, por outro lado, também, para alguns ecossistemas, será que isso seria interessante? Então, será que é interessante para a Apple que ela deixe de ter o aplicativo que foi o mais baixado ao longo do ano de 2022 no seu ecossistema? Sabe, tem uma série de questões ali que envolvem muita gente, portanto, eu acredito que a coisa fique mais por uma questão política mesmo, de narrativa política. Para o TikTok, se isso acontecesse, seria uma tragédia? Com certeza uma tragédia, como é para qualquer empresa global que de uma hora para outra deixe de ter acesso àquele que é o maior mercado global, é o maior mercado no cenário internacional, a maior economia, os Estados Unidos. Então, não só para o TikTok, mas para qualquer empresa global que de repente fosse forçada a sair de um mercado tão pujante, que movimenta tanto dinheiro como esse, certamente seria uma tragédia. Mas eu verdadeiramente não acho que isso vá acontecer, e mesmo que acontecesse, possivelmente isso só reforçaria o TikTok. Ele está muito mais forte no mercado europeu também, no mercado latino e no próprio mercado asiático, portanto seria um duro golpe, mas não um golpe também definitivo para a companhia, com certeza não seria. Então, no final das contas, eu acho que não ficaria muito bom para ninguém se essa escalada contra o TikTok for levada adiante. Acho que não seria o cenário ideal. Obviamente, para o TikTok seria muito ruim, mas também para o mercado norte-americano, e aí isso chegando a outros países que estão muito alinhados ali a nível de narrativa, a nível de discurso, estão muito alinhados com os Estados Unidos, certamente isso pode também se propagar para outros países. Se fosse há um tempo atrás, é provável que esse discurso anti-TikTok também ganhasse adeptos aqui no Brasil. Como hoje não há mais esse alinhamento político institucional ali tão evidente, aí você possivelmente não vai ter a proliferação desse tipo de discurso por aqui, mas a gente nunca sabe o que pode acontecer. No mais, acho que é isso. A gente está falando de uma marca extremamente poderosa, de um negócio extremamente sólido e de um ecossistema que, gostando ou não dele, se consolidou e se tornou uma plataforma econômica para muita gente, para anunciantes, para empresas, para criadores de conteúdo. Vamos acompanhar, vamos ver o que vem por aí para a gente entender quais serão os caminhos do TikTok a partir de agora. De novo, né? Embora eu acho que a possibilidade de banimento seja mínima, seja muito distante, mas pode ser que venha algo no meio do caminho ali, algum tipo de regulação, algum tipo de restrição. Ou o mais provável, na minha visão, como todo espetáculo que é meramente político e meramente para levar um posicionamento e construir uma narrativa junto às massas eleitorais, a mais provável é que isso não dê em nada, justamente porque movimenta muito dinheiro. E vocês, o que acham dessa novela toda? Deixem seus comentários, continuaremos acompanhando por aqui. Nos vemos no próximo. Até lá!